Olá, famílias! Famílias que compõem a sociedade brasileira, a sociedade paulistana. Gente, nessa postagem eu quero falar sobre polícia. Eu tenho grandes amigos policiais civis. Eu tenho grandes amigos policiais federais. Eu tenho amigos em todas as polícias, graças a Deus. Porque ao longo dos anos eu fui fazendo amigos, até como representante de classe, participava sempre das reuniões para discutir e debater sobre benefícios, sobre direitos, né? Direitos de reposições salariais, direitos de assistência médico-odontológica, enfim. Estávamos sempre nos reunindo, né? Associações, sindicatos da Polícia Civil, sindicatos da Polícia Federal. Então nós tínhamos uma amizade muito grande, um relacionamento muito saudável, muito bacana. Os senhores e senhoras vão entender por que eu estou dizendo isso. No primeiro momento eu quero parabenizar a Polícia Civil pela grande operação realizada e pelo efeito, o efeito positivo. Graças a Deus, o prejuízo foi do lado do mal. Foi do lado que provocou a ação. E aí houve uma reação óbvia. E a reação, infelizmente, acabou por determinar o óbito de algumas vidas. Era isso que queríamos? Não. Tanto que não fomos nós que provocamos a ação. O outro lado provocou a ação quando na tentativa deu um roubo, deu um assalto a uma residência. E a polícia está ali para cumprir com a sua obrigação. Então a Polícia Civil já vinha monitorando a situação, cercou a região e no confronto o pior aconteceu para o lado que provocou a ação. Como sempre digo em minhas postagens. Então, parabéns aos policiais civis. Dito isto, acrescento o seguinte. No caso dos policiais civis, meus amigos, como disse, repercussão positiva. Palavra do governador, suas palavras foram positivas. Fiquei impressionado. Mas só que eu senti uma situação contraditória muito grande, senhor governador, do PSDB ditador, senhor Geraldo Alckmin Maduro. Se fossem policiais militares envolvidos nesta ocorrência, imediatamente o senhor acrescentaria ao seu discurso que investigações seriam feitas, que tudo seria apurado nos seus mínimos detalhes, para se configurar de forma muito prática, né, e lúcida, se a ação dos policiais militares foram legítima ou não. Sempre o senhor, em muitas situações, nos colocou para a população em situação de dúvida. Talvez por situações que ocorreram com uma minoria minúscula, em casos distintos. Agora, num comparativo, nós não podemos ignorar que cada polícia tem a sua função. E ela é determinada constitucionalmente. Então vejam, a Polícia Civil
ela tem a nobre missão investigativa, repressiva. A polícia militar, ela tem como atividade fim o policiamento ostensivo preventivo constante, a preservação da ordem pública. A Polícia Civil pega os casos e trabalha em cima desses casos para elucidar o crime, o ato ilícito cometido. A Polícia Militar trabalha no âmbito preventivo, é uma constante. A Polícia Militar está nas ruas de forma configurada, fardada, né? Ostensivamente, com viatura, com giroflex ligado, parecendo uma árvore de Natal, para que todos notem a sua presença e tenham a sensação de segurança, para que os marginais, em todos os pontos onde eles se encontrarem, e notarem a presença dos policiais militares, das viaturas, eles se sintam prejudicados e acabam desistindo da prática ilícita que iriam cometer naquele local. Seja uma saidinha de banco, seja um roubo a banco, seja um roubo a carro forte, seja um estupro, seja o que for. O que fosse, um furto, seja o que for, tráfico de droga, seja lá o que for. Então é assim, mais ou menos assim, que se atuam as polícias. A Polícia Federal, por exemplo, Rodoviária Federal, nas rodovias federais. Rodoviária estadual, rodovias estaduais. É um óbvio, mas estou comentando aqui porque eu vou fazer um complemento. E a Polícia Federal no âmbito federal. Os agentes federais no âmbito federal de crimes federais, considerados federais. Como, por exemplo, 60 fuzis que chegam via aeroporto. Ha! Como, por exemplo, as nossas fronteiras, por onde entram armas e drogas. E que aí motivam a prática dos crimes nos estados e que vão culminar na ação do cumprimento do dever legal das polícias militares e polícias civis. Mas se essas fronteiras fossem bem fiscalizadas, com efetivo compatível, e estas armas e drogas não tivessem acesso ao nosso país, as coisas melhorariam. Demais da conta. Ou não? Ou eu estou errado? Será que eu estou errado? Se eu estiver errado, por favor, me desmintam. São mais de 30 anos de polícia militar. Então, policiais militares envolvidos em ocorrências de gravidade, seja lá qual for, mesmo um acidente de trânsito grave, policiais militares são conduzidos a um curso que eu conheço, trabalhei lá, um curso para que ele seja analisado, avaliado e até, de certa forma, muitos não vão gostar do que eu estou dizendo, e até, de certa forma, para o próprio bem deles. Para o próprio bem deles. Que ali se avalia a condição psicológica. Muitos se superam, outros não, carregam aquilo. Então, é preciso ter consciência. Aqueles que se superam, automaticamente voltarão ao trabalho normal. Aqueles que, porventura,
guardaram algum restício daquela ação que fora praticada, que é ser humano, tem coração, tem sentimento. Isso foi uma das coisas que eu sempre cobrei muito no mundo policial. Entenderem que o policial não é um Robocop, é um ser humano. Ele tem emoções, sentimentos. E ali se avalia. Ah, mas Cesário, existe também um outro lado. O governo exige isso para tirar os caras da rua. Aqueles caras que combatem de frente a criminalidade. Eu sei disso. Que existem acordos até internacionais. Né? Nós sabemos como funciona. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque aí é dar queijo para mineiro. Sabe o que eu tô falando, né? É dar queijo para mineiro. Entendeu? Mas nós sabemos que tem que segurar. Por isso teve comandante de rota, que ele estava lá, a situação começou a apertar, tiraram ele. Não porque ele estava trabalhando mal, porque ele estava trabalhando bem. Então não vou dar queijo para mineiro não, filho. Aqui não. Então, eu gostaria de enfatizar bem isso. Cada polícia é na sua função. Agora, cada polícia tem um sentido. Os policiais civis, companheiros, que participaram desta ação, uma ação muito positiva, e eu os parabenizo por isso. Meus aplausos, inclusive. Só que eles vão seguir o rumo deles. Eles não vão fazer cursinho nenhum, não vão para lado nenhum. Eles vão continuar a vidinha deles normal. Nada muda na vida deles. Assim. Por que que um lado é de um jeito e o outro é do outro? Por que que o governo trata um lado de um jeito e o outro do outro? Por que criar esse conflito? Como naquela situação próximo do Palácio do Governo, quando José Serra era o governador, tudo pronto para uma conversação, um diálogo saudável, e aí se causa uma situação para acontecer tudo o que aconteceu. E eu sabia o que estava acontecendo lá dentro. Companheiro meu, motorista de um coronel, falou para mim, eles não querem, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, que o governador receba a comissão. E eles estão procurando um jeito de sufocar o movimento. Qual foi o jeito? Bomba em cima de todo mundo. Da Polícia Civil, bomba. Ainda bem que os policiais civis tiveram consciência, porque estavam todos armados, com viaturas. E ali no meio tinha mais ou menos uns 500 policiais militares. Naquele dia eu tomei 2 tiros de borracha nas costas, vinda de um companheiro meu do choque. E qualquer benefício que eu conquistasse ali, né? Junto com meus companheiros que faziam parte da comissão, qualquer benefício que viesse das nossas reivindicações, que eu estava lá representando, praças, estava lá o Olímpio, estava lá Coronel Cruz, falecido Coronel Cruz. Todo e qualquer benefício que nós conquistássemos, aquele companheiro que me deu os 2 tiros de borracha nas costas, e eu ainda puxando um reformado lá que estava sufocado com gás, ele ia receber o benefício. Então vejam o que é cumprir o dever. O cara dando tiro nos colegas. Ele nem sabia que eu era policial militar. E eu ali lutando por nós, pelos nossos direitos, como faço até hoje. E por fim eu quero encerrar para dizer o seguinte.